Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos tratar de um dos temas fundamentais da função legislativa, que é o processo legislativo. Nós vamos aqui passo a passo, né, tratar dessa temática de fundamental importância e, claro, obviamente, nós vamos começar a princípio pela primeira etapa, né, que é a iniciativa. Essa é a parte introdutória. Esse vídeo se destina justamente a trazer isso para vocês. Primeiro, obviamente, nós vamos justamente fazer uma espécie de teorização, né, do processo legislativo, justamente por quê? Porque nós estamos numa democracia, num sistema presidencialista, em que há uma repartição dos poderes, das funções de poder, como eu já falei para vocês em outra ocasião, e claro, a função precípua de cada poder está estabelecida na própria Constituição. Existe a função típica de cada poder, no caso do poder legislativo, que é a função legiferante, inovar no direito, criar normas, inovar na ordem jurídica, como nós podemos dizer assim. E o processo legislativo transcorre quase que integralmente dentro do poder legislativo. Claro que nós podemos falar, por exemplo, em iniciativa privativa do presidente da República para alguns projetos de lei, né, que nós vamos tratar aqui. Mas, claro que, vamos dizer assim, o núcleo, né, do procedimento se dá no âmbito das duas casas do Congresso Nacional, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, mas que, via de regra, a maior parte dos processos legislativos tem início na Câmara dos Deputados, né? Então, vamos aqui. Na verdade, para basicamente quase todos os países do mundo, né, inclusive o Brasil, o poder executivo, inclusive, pode ter uma função atípica, mas não é a função própria, né, do poder executivo legislar, nós sabemos disso. Mas tem uma presença muito forte, porque de todo modo ele vai estar presente, por exemplo, no ponto, quase no ponto final do processo legislativo, que seria justamente o quê? No caso, a sanção ou veto de projetos de lei que tenham saído do poder legislativo, né? É uma presença importante, por quê? Porque isso é típico, obviamente, de um sistema presidencialista. Mas claro que o próprio Congresso pode dar resposta diante de uma discordância do veto, né, do presidente da República. E nós veremos aqui como isso está tipificado na Constituição Federal, né? E, obviamente, nós sabemos que, de todo modo, né, a legalidade ela visa justamente o quê? Ora, se nós temos uma preocupação justamente com a segurança jurídica, e a segurança jurídica num sistema como o nosso, que é estabelecido justamente em torno de um direito positivo, que tem como uma fonte primordial a lei no sentido de ser lei em sentido formal, né? Lei em sentido formal porque justamente a lei que nasce do poder legislativo, do regular procedimento, né, de criação das leis. Então, na realidade, mesmo que isso não seja tão precípio hoje, porque nós temos, vamos dizer assim, a presença muito mais forte dos precedentes judiciais, né, ou precedentes jurisprudenciais, a participação dos tribunais superiores no ativismo judicial, mas nós não negamos que prevalece dentro de um sistema como o nosso, né, um sistema de direito positivo em regra escrito a partir da Constituição Federal e de todos os códigos que nós temos, é que a lei é que ela deve ser justamente positivada no sentido de servir como fonte para gerar segurança e determinação e objetividade do direito, né? Então, a legalidade em si, ela vai justamente garantir de alguma forma uma segurança jurídica, né? E com base em que nós podemos afirmar isso? Com base justamente o quê? Numa generalidade, numa abstração, nessas funções que são básicas e estruturantes de uma norma jurídica, para que todos possam conhecer as leis, né, pelo menos de modo genérico, e que ela não se volta a uma situação concreta para não criar, vamos dizer assim, privilégios ou criar perseguições, né, porque a lei, na verdade, ela deve ser abstrata e, claro, no sentido de ser um tanto quanto hipotética, ela vai ser direcionada para situações que, porventura, possam acontecer na vida cotidiana, né? E, claro, na verdade, podemos dizer assim que dentro dessa função típica de legislar, nós temos que levar em consideração esses pontos importantes, né? E que mais? Né? De todo modo, essa legalidade formal que nós falamos aqui, em torno da necessidade de uma objetividade do direito, que as leis devem ser
legisladas devem ser conhecidas, devem ser abstratas, genéricas, para conhecimento do maior número de pessoas, mesmo que nem todos possam conhecer todos os preceitos, porque não é possível, até mesmo um jurista, né, que atue durante muito tempo com direito, ele não tem condições de conhecer todo o direito, mas ele vai conhecer os postulados mais básicos de uma legalidade, de um sistema de legalidade. E as leis mais específicas, quando elas cumprem esse papel de justamente tornar o direito mais objetivo, né, sem subjetivações, a função precípua está sendo aí atendida justamente porque eu digo a função precípua de uma legislação dentro de um sistema que seja um sistema um sistema constitucional que assegure o que? Um Estado democrático de direito. Ela visa justamente o que? Ser objetiva para gerar segurança jurídica. E a segurança jurídica é um princípio basilar do sistema constitucional brasileiro, né? E claro, na verdade, essa segurança busca justamente o que? Gerar estabilidade, gerar expectativa cognitiva sobre as normas, que são expectativas que nós temos sobre como as normas vão ser criadas, como elas são criadas, como elas podem ser aplicadas, né? Sem surpresa, sem arroubos, vamos dizer assim, intermitentes de autoridades que tentam, de alguma forma, desconsiderar, desconstruir não só o próprio sistema do direito, a própria ordem jurídica ou a própria ordem constitucional, com decisões muitas vezes pontuais, levando em consideração justamente o que? Contemplar pessoas ou contemplar através de processos judiciais, né? E com decisões um tanto quanto à margem do sistema legal e do sistema constitucional, né? Privilegiar condutas até que não estão, vamos dizer assim, que não são favorecidas pelo sistema legal e constitucional, né? Então, o processo legislativo em si, ele corresponde ao quê? Nós temos até uma definição aqui que podemos trazer para vocês, né? Corresponde ao conjunto de etapas e fases ordenadas que conduz à elaboração das espécies legislativas, né? O processo legislativo corresponde ao conjunto de etapas e fases ordenadas que conduz à elaboração das espécies legislativas. As espécies legislativas aqui referidas são, no nosso sistema, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias e todas as outras espécies que nós veremos aqui. As regras básicas justamente estão definidas a partir do artigo 59 da Constituição Federal. São as regras de formalização do processo legislativo, né? Então, de forma simples, são basicamente 6 etapas, né, do processo legislativo. Quais elas? São iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação, né? As espécies legislativas, como eu já falei, elas estão previstas a partir do artigo 59, né? E, claro, nós vamos estudar, no caso, uma a uma delas. E esta aula especificamente, nós vamos tratar da iniciativa, que é a primeira etapa, e que é o primeiro passo, justamente, que vai fazer vai ser o termo inicial, o termo deflagrador de todo o processo legislativo em si, né? Então, na verdade, a iniciativa, né, vai identificar o quê? A possibilidade que a Constituição atribui, né, a alguém de desencadear ou deflagrar o processo apresentado ao Poder Legislativo, né? E, claro, na verdade, o projeto de lei ou anteprojeto ainda não é lei em si, mas está justamente o quê? Sendo discutido, sendo apresentado ali no ponto inicial do procedimento legislativo para esse fim específico de ser apreciado posteriormente vamos dizer, no passo seguinte, na etapa seguinte, que é justamente o que? A discussão sobre esse processo de lei, né? Então, o poder de iniciativa, na verdade, é de maior relevância, né? Porque, na verdade, muito embora venha caber ao Poder Legislativo avaliar e decidir o que fazer, né, com a proposição, na verdade, a possibilidade, inclusive, de pautar temas para o Legislativo apreciar. É o caso, por exemplo, em alguns casos em que o Poder Executivo, né, diante de mecanismo de solicitação de urgência, né, ele pode, no caso, solicitar isso de alguma forma, isso com base nas regras que permitem a Constituição, permite justamente o Executivo de agir dessa forma, que é justamente o que? Pautar a agenda do Poder Legislativo. Tendo em consideração que esse regime de urgência, como nós veremos adiante, não é um regime de urgência que cabe
ao que é uma prerrogativa do presidente da República, quando ele entende que determinada norma deve ser apreciada em um determinado prazo, conforme previsto no artigo 64, parágrafo 1º e parágrafos 2º. Né? Então, para as espécies legislativas mais comuns, por exemplo, as leis ordinárias e as leis complementares, a Constituição de 88 vai organizar o quê? Duas grandes categorias que diz respeito justamente ao quê? As iniciativas, a chamada iniciativa geral ou a iniciativa concorrente, né? E a iniciativa privativa. Né? As outras espécies legislativas terão que regras particulares. A Constituição prevê a figura também da iniciativa popular. Tem uma espécie legislativa que tem um procedimento próprio, né? Que no caso, não apenas ela, mas a emenda à Constituição é um caso, né? As leis orçamentárias também é um caso. No caso das leis orçamentárias, existe a competência privativa para a iniciativa desse tipo de lei. E das 3 espécies de orçamento que devem ser veiculados por lei, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Não cabe a outra função de poder, a não ser o poder executivo, né, de ter iniciativa desses projetos de lei. Né? Então, quem está autorizado a desencadear o processo, né, legislativo em determinadas circunstâncias? A Constituição vai determinar isso. Né? E claro, obviamente, no Brasil, né, a resposta vai ser um pouco complexa. Por quê? Porque nós temos que fazer um exame caso a caso. Né? Então, por exemplo, via de regra, iniciativa de um próprio parlamentar, que seja deputado estadual ou deputado federal, o processo vai começar justamente onde? Na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, certo? A casa revisora é justamente o quê? O Senado Federal, que é outra casa do Congresso Nacional. Mas pode haver iniciativa do senador, obviamente. Aí, nesse caso, a proposta de lei de comissão ou de, isoladamente, um membro da casa, né, no Senado, como ocorre também na Câmara, terá justamente que o início deflagrador do processo legislativo, né, na sua respectiva casa, que é o Senado Federal. A casa revisora passa a ser justamente o quê? A Câmara dos Deputados. Então, o artigo 61 traz justamente uma previsão geral dispondo, né, que aos parlamentares, ao presidente da República, ao STF, né, aos tribunais superiores e ao Procurador-Geral da República, né, cabe iniciativa de leis ordinárias complementares na forma e nos casos previstos na Constituição. Lembrando que existe aí, no caso, uma espécie de pertinência temática. Por exemplo, o STF tem pertinência temática sobre todos os projetos de lei? Não. Tem pertinência temática sobre questões que dizem respeito à organização do Supremo Tribunal Federal e, claro, do Poder Judiciário, né? Como no caso também do Procurador da República em relação ao Ministério Público. Então, eles têm a pertinência temática e estão atrelados a isso. Agora, uma iniciativa geral sobre temáticas de um modo geral, caberia ao Presidente da República, caberia a um senador, caberia a um deputado federal, certo? E, claro, lembrando que os projetos podem ser de iniciativa individual, mas pode ser de iniciativa de comissão de qualquer uma das casas, né, do Congresso Nacional. Então, a Constituição vai justamente o quê? Atribuir a iniciativa legislativa privativa, né, que seria chamada reservada, por exemplo, ao Poder Executivo, que está previsto no artigo 61, as reservadas ao Poder Judiciário, previsto no artigo 93 e 96, inciso 2, ao Ministério Público no artigo 127, né, para justamente o quê? Sistemas relacionados, como eu disse, que são pertinentes à área de atuação dessas funções de poder, certo? Então, nós temos aqui, nós vamos descrever para vocês como está previsto justamente a iniciativa, né, do processo legislativo de acordo com o artigo 61. Então, parágrafo 1º do artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República, né, no primeiro caso que eu me referi anteriormente. Então, no caso, as leis, né, que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas. Então, na verdade, não teria como ser diferente justamente porque o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas estão hierarquicamente subordinadas ao que é o Presidente da República. Não caberia a outra função de poder ter iniciativa sobre esse tipo de lei. Também cabe, né,
privativamente ao Presidente da República a iniciativa sobre as leis que disponham sobre, no caso do inciso 2, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração pública direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A linha E, criação, extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o exposto no artigo 84, inciso 6. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Vocês observem que são todas matérias pertinentes a, vamos dizer assim, a função própria do Poder Executivo. Então, como o Poder Executivo, na verdade, tem vinculado assim todas essas matérias que são serviços, são atividades, são funções de governo vinculadas estritamente à administração pública superior, no caso, a administração pública federal da União, que é desempenhada principalmente pelo Poder Executivo, então é a função de poder que mais pertine, justamente o que? Conhecer sobre essas matérias. Se conhece mais sobre as matérias, nessas funções específicas, nessas atividades específicas que existe esse rol aqui no parágrafo 1º do artigo 61, nada mais natural que a iniciativa seja do Presidente da República e seja uma iniciativa privativa. Ao STF, o entendimento é que a iniciativa privativa abarca, na verdade, o quê? Qualquer norma que interfira de alguma medida com a organização da administração pública, mesmo que não que crie cargos, funções ou empregos, e, claro, nem afeta a sua remuneração. Mas para o Poder Judiciário, especificamente para o STF, nós temos a regra do artigo 93, que diz que lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura observar os seguintes princípios. Então, na verdade, os princípios nós não vamos tocar aqui, mas, claro, são os princípios pertinentes ao exercício da magistratura, mas aí você já tem um caso em que a pertinência temática está aí, vamos dizer assim, disposta claramente para o STF, que no caso é o órgão judiciário de cúpula do nosso sistema constitucional. Mas ainda existe outra pertinência temática, de acordo com o artigo 96, que dispõe da seguinte forma. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, cabe a eles propor o quê? Ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69, sobre o que? Alteração do número de membros dos tribunais inferiores. A linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A linha C, a criação e extinção dos tribunais inferiores. A linha D, alteração e organização da divisão judiciária. No caso, eu queria só ressaltar aqui em relação aos tribunais de justiça, porque eles propõem, no caso, em cada estado, as assembleias legislativas que haja alteração sobre isso. Então a proposta sai de cada poder judiciário, de cúpula, seja no estado, seja no âmbito da União, o do STF e os demais tribunais superiores, projetos de lei para organização e criação de funções dentro da respectiva atuação de cada tribunal. No caso do Estado, vai ficar limitado justamente ao Estado, mas a iniciativa vai caber ao Tribunal de Justiça do Estado. No caso do STF, a proposta vai ser dirigida à Câmara dos Deputados para que depois seja discutida também na Câmara, no caso, na Casa Revisora, que é o Senado Federal. Mas aí nós temos o caso de pertinência temática. Ainda, no caso do Ministério Público, no artigo 127, nós temos ao Ministério Público assegurar autonomia funcional e administrativa
podendo, observado o disposto no artigo 169, que trata de limitações de gastos, que é matéria tributária, né, matéria financeira, perdão, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, né, e a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Pois bem, então, aqui nós passamos justamente o quê? Pela etapa inicial, que é a iniciativa. Depois, obviamente, a segunda etapa do processo legislativo, né, como nós afirmamos inicialmente na aula, nós tratamos da iniciativa, né, desculpa a redundância, mas existem as etapas posteriores que nós vamos discutir aqui antes, né, de, numa próxima aula, nós tratarmos das espécies legislativas. Depois da iniciativa, depois de deflagrado o processo legislativo, chega a fase de discussão e posteriormente de votação. Então, na fase de discussão, os projetos vão percorrer as comissões, que são comissões temáticas de cada casa. O projeto foi iniciado na Câmara, então ele deve ser direcionado para uma comissão específica. Existem muitas comissões temáticas organizadas de acordo com o regimento interno de cada casa legislativa. Comissão de Educação, Comissão de Finanças, Comissão de Minas e Energias e assim por diante. Mas todas elas, de alguma forma, também estão sujeitas a uma outra comissão, que é uma comissão temática permanente, né, que essa não pode faltar em nenhuma dessas casas, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? E, claro, na Comissão de Constituição e Justiça vai ser aferido o quê? A matéria, né, e o procedimento. A matéria, no que diz respeito justamente o quê? A essa proposta de lei, certo? Ao projeto de lei, está adequado materialmente ao que a Constituição autoriza. Se está adequado e conforme a Constituição. Então, se está conforme a Constituição, a matéria deve ser considerada pertinente, né, nesse sentido, e deve prosseguir naturalmente o processo legislativo e ser votada depois. E, claro, a maior parte dos procedimentos legislativos se encerram no âmbito das comissões, a não ser que haja requerimento por parte de deputados ou senadores para que a discussão posterior e a votação se dê em plenário, né? Mas da comissão o projeto já sai justamente feito, acabado. Na própria comissão há debates, pode haver audiências públicas e a Comissão de Constituição e Justiça vai aferir a questão da constitucionalidade no âmbito material, como falei, e no âmbito formal. Verificar, por exemplo, se há vício de iniciativa, né, se a proposta respeitou os pressupostos, né, constitucionais de regularidade do procedimento legislativo e assim por diante, né? Então a Constituição prevê que o Congresso e suas casas, né, deverão contar com comissões permanentes e temporárias cujo objetivo é justamente o quê? Né, aprofundar o quanto possível, né, o debate sobre as matérias que são examinadas. Então as comissões, como acontece com os órgãos em geral do âmbito legislativo, né, devem manter, né, em sua composição a mesma proporcionalidade entre partidos que existe na casa. Então, quer dizer, todos os partidos terão representatividade em cada uma das comissões para o quê? Contemplar a pluralidade, né, política. Então, caberá justamente o quê? Como eu disse, aos regimentos internos de cada casa definir a forma, né, e as atribuições das comissões, né? Então, na Constituição, no artigo 58, já se define o quê? Em termos gerais, que lhes cabe, no caso, discutir e votar projetos de lei que dispensarem na forma do regimento a competência do plenário, né, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, porque, no caso, como eu falei, a discussão se dá no âmbito e votação se dá no âmbito de uma comissão. Se houve discussão, se houve aclamação do projeto, ou mesmo que tenha havido divergência, certo? Ali se encerra o processo legislativo, né? Mas se 1/10 dos membros da casa propor justamente que a discussão deve ir a plenário, então deve haver a apreciação do projeto de lei e por conseguinte, a votação no âmbito do plenário da casa, né? Respeitados quóruns deliberativos para as diversas espécies legislativas, seja o quórum por maioria absoluta, por maioria relativa, ou 3/5, no caso, por exemplo, de aprovação de emenda à Constituição, certo? E claro, na verdade, as comissões emitem pareceres, né? Pareceres que
em geral, na verdade, vão tratar da matéria, mas o parecer que é definitivo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto é da Comissão de Constituição e Justiça. Os debates levados a cabo no âmbito das comissões receberão justamente contribuições de representantes, né, da sociedade civil, como eu falei, porque pode haver justamente o que? Pode haver, no caso, audiências públicas no âmbito das comissões, com representantes da sociedade civil que possam contribuir para o debate, né, que vai ser estabelecido ali nessa discussão no âmbito de cada comissão. Depois de iniciada o processo legislativo, depois dos debates, da discussão, vem a sanção ou veto, né? A sanção ou veto e depois, posteriormente, a promulgação e a publicação nas fases desse processo legislativo. Lembrando, essa aula é apenas inicial sobre essas etapas. Depois nós vamos tratar das espécies legislativas e, vez por outra, nós vamos tratar também dessas fases aqui, de acordo com o que seja pertinente no estudo de cada espécie legislativa. Então, nos países presidencialistas, né, como regra geral, o executivo participa do processo legislativo por meio da sanção ou do veto. A sanção é o ato pelo qual, né, o que antes era projeto transforma-se em norma positiva. Então, sancionado a anuência, né? Então, não havendo anuência por parte do presidente da República, o executivo pode justamente o quê? Vetar o projeto de lei. Hipótese, no caso, que somente virá converter-se em lei se o veto for derrubado por maioria absoluta de manifestação conjunta, né, no âmbito federal, de deputados e senadores. Então, o Congresso, no caso, tem uma reunião conjunta para apreciar o veto e, se for o caso, derrubar o veto do presidente da República, porque ele não concordou, né? Ele não concordou com o projeto de lei. E claro, na verdade, existe uma questão interessante, porque a Constituição não permite que seja vetada palavras, expressões, etc. Só podem ser vetados dispositivos completos de lei, seja um inciso, uma linha, um caput de um artigo, etc. Então, a sanção pode ser expressa ou tácita, né, por decurso de tempo. Então, no caso, tácita por decurso de tempo. Então, nesse último caso aí, né, será considerado sancionado o projeto aprovado pelo Legislativo e enviado ao chefe do Executivo depois de 15 dias sem sua manifestação. É um caso muito raro, né? Um caso muito raro, por quê? Porque geralmente os presidentes da República na história constitucional brasileira sempre se manifestam, né, sobre os projetos de lei, seja sancionando ou seja vetando o projeto de lei, seja concordando ou seja discordando do projeto de lei que chegou para sua sanção ou veto, né? E claro, a promulgação, depois de passar da etapa de sanção ou veto, tem a promulgação. Então, após sancionada a nova lei, cabe ao chefe do Executivo promulgá-la, né, e remetê-la para a publicação. A promulgação é um ato formal que declara a regularidade da conclusão do processo legislativo. Mas, claro, saliente-se que nem todas as espécies legislativas vão passar pela promulgação, né, do Executivo. Existe, no caso, a promulgação da emenda constitucional que se dá pela mesa do Congresso Nacional, como nós veremos no estudo das emendas da Constituição. Fase posterior à promulgação é a publicação. Né? A publicação, no caso, marca um momento, né, a partir do qual a ficção do conhecimento geral da lei tem início. Né? A ficção porque nem todos conhecem e vão conhecer todas as leis que são promulgadas, né, e posteriormente publicadas. Então, na verdade, aí ela começa a produzir os seus efeitos, passa a ser norma vigente. Né? Uma questão interessante sobre o veto jurídico é que é um exemplo de controle de constitucionalidade, né, levado a cabo por um órgão político. Por quê? Porque, no caso, se o presidente vetar uma lei, ele vai ter que apresentar as razões. Né? Uma delas é justamente o quê? Que a norma é contrária à Constituição. Então é um controle político, não é um controle jurisdicional. É um controle político prévio de uma norma. Como nós veremos, inclusive, quando nós mencionamos isso aqui, quando estivermos tocando no tema de controle de constitucionalidade. A doutrina já discutiu se seria válido que o judiciário examinasse os argumentos, né, utilizados na motivação do veto para controlar sua consistência, isto é, se caberia ao judiciário eventualmente considerá-lo inconstitucional quando se utilizar de indevidos fundamentos de inconstitucionalidade. A questão foi submetida ao STF, né, que entendeu que o controle não é possível, já que o veto, seja qual for o seu fundamento, é um ato privativo do poder executivo, sendo
insindicável juridicamente. Então, quer dizer, se fosse o caso de um controle por parte do STF, seria um controle a posteriori, ou seja, depois que uma lei foi promulgada e publicada. No caso, quando o presidente da República veta, aí é um controle político. Um controle político, o próprio STF decidiu no sentido de que não cabe ao judiciário, aí, na cúpula do controle de constitucionalidade, se esmiscuir sobre um procedimento que é, vamos dizer assim, previsto na Constituição, de uma etapa regular de um processo legislativo em que caberia ao presidente da República exercer esse controle. Uma outra discussão que posteriormente ocorra, depois que a norma estiver em vigor, é um controle a posteriori, um controle posterior de constitucionalidade, né, que se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Aqui é um controle prévio e, no caso, se a discordância por parte do Congresso Nacional em relação aos fundamentos, né, a saída para o Congresso é o quê? É haver uma reunião com maioria absoluta para quê? Para derrubar o veto presidencial. E não pedir ao STF mais uma espécie, né, de autorização para exercício de prerrogativa para cercar o presidente ou limitar essa sua prerrogativa que está prevista na Constituição Federal. E, por fim, né, ainda, o artigo 59, né, parágrafo 1 da Constituição Federal, prevê, né, que lei complementar deve dispor, né, sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Essa lei é importante, né, inclusive que vocês anotem aí, né, essa lei existe, né, ela foi promulgada, publicada em 1998, é a Lei Complementar 95/98, que trata justamente o quê? Sobre o tema da elaboração das leis, né, de um modo geral, sobre sua redação, alteração e consolidação. Traz todas as regras sobre, por exemplo, até como se deve redigir as leis, que deve seguir justamente o quê? Seguir uma espécie de uso da linguagem de forma mais clara, né? Mesmo que a linguagem seja técnica, que respeite os termos técnicos, mas que busque ter clareza nos preceitos redacionais. Quando, por exemplo, uma lei tiver que ser revogada, que as disposições gerais da lei nova expressamente preveja, né, qual lei está sendo revogada, ou então, quando for o caso de alteração de lei, que a própria lei em si, nas suas disposições gerais, que é a lei revogadora, expressamente, ou que a lei alteradora, expressamente preveja que alteração, né, vai proceder em texto de qual lei, que geralmente vem essa seguinte disposição, né, a lei tal, né, altera o dispositivo do Código Penal. Aí lá anota, né, anota no dispositivo da lei, diz, lei, alteração já procedida no corpo da própria lei específica. Então isso quer dizer que a alteração já foi feita no âmbito da própria lei. Quando você vai ver o dispositivo no Código Penal, está lá, alterado pela lei tal. Né? Então, quando for o caso de revogação, não, porque deixa de existir a norma, não tem por que se consultar essa norma que foi revogada. Mas quando é no caso de alteração, dá para fazer esse exame mais detido, né, e verificar qual foi a alteração no corpo do texto, né, que a lei que a altera está a se referindo. Pois bem, gente, então aqui é a primeira parte, né, a primeira parte do processo legislativo. Nós vamos tratar posteriormente das espécies legislativas e eu espero que vocês acompanhem essas aulas complementares para que a gente possa, né, corresponder às expectativas de vocês em termos de compreensão do conteúdo do direito constitucional. Forte abraço e até lá!